Segundo a sabedoria oriental, sorte é o rebento da preparação com a oportunidade. Eu vinha me preparando como treinador e palestrante há praticamente 5 anos, mas a oportunidade apareceu em meados do ano 2000. Ali num evento chamado 5 Chaves para o Sucesso, organizado pelo Pierre Schirmer. Ele é o filho da família Schirmer, Wilfredo e Heloísa, que são aqueles velejadores que saíram para navegar pelo mundo todo. Esse evento falava de 5 chaves, falava sobre planejamento, falava sobre liderança. Eu dividi o palco nada mais nada menos do que com Nuno Cobra, Roberto Chiniachik, a família Schirmer, o Mauro Halford na época para falar sobre finanças e euzinho para encerrar o treinamento. Ali na plateia estava Maurício de Souza, diretor do Citibank. Ali a minha carreira deu alavancada. Ali foi onde, como palestrante corporativo, as coisas começaram a acontecer. Mas se você lembra dos vídeos anteriores, em paralelo, o meu sonho era fazer com que o Ultrapassando Limites, o meu treinamento que eu amo de paixão, que ele não parasse de crescer, não parasse de prosperar. O que aconteceu é que minha empresa quebrou. E o que me salvou foi as palestras que eu vinha fazendo nas empresas. E eu comprei uma crença naquele momento que pessoas não investiam em treinamento no Brasil. Apenas os americanos. Quem investia em treinamento no Brasil eram as empresas. Foi quando eu tomei uma decisão que definitivamente eu não faria mais Ultrapassando Limites. Eu só iria focar em empresas. Quando veio o divórcio, e você acompanhou isso no episódio passado, quando veio a falência da empresa que vendia Ultrapassando Limites, eu praticamente fiquei sem norte, fiquei muito instável emocionalmente, óbvio que foi duro a separação com os meus filhos, eu engordei novamente, eu passei por grandes dificuldades na minha vida e eu precisei de ajuda. Eu entendi mais uma vez que sozinho não dá. E dessa vez eu precisei de uma ajuda profissional. Comecei a fazer terapia para entender o que estava acontecendo dentro de mim, como que eu poderia me reestruturar emocionalmente. Eu gostaria de fazer uma diferença na vida das pessoas, mas para isso, para ser verdadeiramente íntegro comigo e com os demais, eu precisava fazer uma diferença na minha vida. Foi então que, junto com isso, o dinheiro que eu vinha ganhando, eu percebi que não era mais tanto o dinheiro, mas a crença que eu tinha lá atrás da minha mãe sobre a escassez, sobre a possibilidade de quebrar uma empresa, sobre ver minha mãe com altos e baixos, o meu avô, pai dela, que quebrou uma rede de postos de gasolina, tudo aquilo que estava enraizado dentro de mim, como uma própria constelação familiar, era um medo muito grande de se repetir. E agora sozinho eu lembro que um pouco depois ali de 2005, a empresa Itapemirim me contratou para uma jornada de treinamentos. Então financeiramente eu comecei a me reerguer, mas emocionalmente eu ainda estava em passos de tartaruga. Eu fui para Governador Valadares em dezembro de 2006, no dia 19 de dezembro exatamente falando, e eu fiz meu último salto de parapente, um esporte que eu já vinha praticando há 2 anos. Eu caí de parapente num acidente gravíssimo. As testemunhas falam que eu caí de 10 metros de altura e eu fraturei a vértebra T12. Foi praticamente um milagre eu estar andando hoje. Segundo o médico, eu esmaguei 70% da vértebra e o normal naquela época seria uma cirurgia para colocar placas e eu ficaria com sequelas para o resto da minha vida. E praticamente o milagre aconteceu. Eu fui para a Beneficência Portuguesa e o Dr. Montanaro, um neurocirurgião, ele foi o médico que trouxe uma cirurgia chamada cifoplastia para o Brasil. E essa cirurgia é a injeção de um acrílico biológico e ele reconstituiu a minha vértebra T12. E praticamente depois de 7 dias deitado, sem saber exatamente o que ia acontecer, veio a cirurgia e eu levantei sem sequela nenhuma. Depois de ter passado tanto tempo na cama, eu nunca tinha passado por nada parecido antes, eu fui para o banheiro tomar um banho. E eu lembro como se fosse hoje, 40 minutos tomando aquele banho e agradecendo, chorando, porque eu estava tendo uma grande oportunidade. Deus havia cuidado de mim e naquele momento eu entendi que eu tinha uma missão. Eu não devia desistir do meu sonho, eu deveria seguir em frente. E eu preciso te dizer uma coisa, ali eu percebi que não importava mais ter ou não ter a receita financeira, não importava mais aquele sentimento de escassez. Ali, o fato de eu estar andando novamente, eu já estava no lucro. E todo aquele peso que eu carregava de preocupação, ele foi embora.
E eu preciso te dizer uma coisa, que depois disso as portas se abriram e a prosperidade ela começou a acontecer. Foi então que a minha agenda lotou e foi quando no final de 2008 eu fui convidado para participar de um documentário chamado Você Atrai o que Transmite. Um documentário feito no Brasil com as pessoas que trouxeram The Secret, a lei da atração, aqui para o nosso país. E eu fui convidado para contar a história desse milagre que aconteceu na minha vida com a recuperação do acidente do parapente. Foi lá que eu conheci também uma convidada para esse documentário, Rosana Braga. Eu já tinha ouvido falar dela, eu já tinha lido sobre ela. Tínhamos um livro, Os 30 Mais da Motivação, onde o meu nome, Rodrigo Cardoso, e o dela, Rosana Braga, estávamos colados um no outro como se fosse uma previsão do destino, com outros 28 escritores naquele mesmo livro. Eu a conheci pessoalmente no Parque Ibirapuera, na gravação desse documentário. E foi quando, no começo de 2009, eu estava solteiro e apaixonado por essa mulher incrível que eu a convidei para sair. Para minha alegria, ela aceitou e foi um encontro muito, muito especial. Ela trouxe leveza, ela trouxe paz, ela trouxe estado de presença, ela trouxe um aprendizado incrível para a minha vida. Desde que eu e o Rodrigo nos conhecemos, eu rapidamente percebi que ele era um homem com muita energia, com muita potência. Mas segundo o meu ritmo, eu ia percebendo que às vezes essa potência vinha meio que sem controle. E as nossas diferenças nesse caso, especialmente talvez por eu ser especialista em relacionamento, eu ia percebendo que as nossas diferenças nos completavam. Eu sou mais tranquila, mais devagar e ao mesmo tempo percebo mais, analiso mais. E aí quando a gente resolveu compartilhar nossa vida, eu percebia que o Rodrigo trabalhava muito, criava muito, tinha uma visão muito distante, muito a longo prazo, né? Ele tem essa capacidade de criar um futuro, de criar sonhos, de materializar sonhos, mas às vezes eu percebia que faltava essa conexão com o momento presente, estar mais aqui e agora. E isso às vezes abalava o nosso relacionamento, eu sentia a falta dele, eu sentia que essa energia fazia com que ele estivesse em todos os lugares, menos no momento onde a gente estava, no lugar e na experiência que a gente estava vivendo. E quando veio o marketing digital, isso potencializou ainda mais. Era muito trabalho, muita dedicação, horas e horas de gravação. Claro, trouxe um ganho imenso para a nossa vida. A gente ganhou em prosperidade, em abundância, em velocidade de enriquecimento em todos os sentidos, tanto no conhecimento quanto no lado material, nas viagens. E aí foi onde eu entrei mais profundamente com essa questão do relacionamento. A gente precisava cuidar dessa área, porque sem um relacionamento saudável, equilibrado, conectado, a gente vai perdendo muitas vezes o sentido de tudo isso. E dentro do meu trabalho eu trago isso, e o mais legal é que o Rodrigo também sempre esteve disponível para olhar para esse lado, para olhar para a gente, para olhar para a relação e para rever o que precisava ser ajustado, o que precisava ser realinhado, quais expectativas a gente tinha que alinhar para que o nosso relacionamento ficasse saudável, coerente com tudo aquilo que a gente estava conquistando dentro do mundo, do universo do marketing digital, dentro de todas esse conhecimento que a gente leva para o público. É um grande orgulho estar do lado desse homem, é uma grande alegria ver o quanto ele é dedicado, o quanto ele é comprometido com o conteúdo que ele leva para o mundo inteiro, para milhares de pessoas, e eu espero cada vez mais ser uma esposa que acompanha e que está junto e que cresce ao lado do companheiro. Essa é a minha missão dentro desse relacionamento, isso é o que eu ensino para milhares de casais, milhares de pessoas no mundo, e é o que a gente está realizando dia após dia, principalmente trazendo essa ideia de viver o momento presente. Muito legal que essa consciência que a Rô trouxe sobre viver o momento presente trouxe equilíbrio para nós. Eu não acredito que nenhum sucesso financeiro ele justifique o fracasso no seu relacionamento ou na sua saúde.
E uma coisa curiosa que talvez você não saiba é que o Ultrapassando Limites voltou a acontecer por causa dela. Eu não sei se você lembra que eu comecei a dar palestra só em empresas, mas aí quando a Rô apareceu na minha vida, eu pensei comigo, como é que pode? O treinamento que eu mais amo fazer, a minha esposa não vai conhecer? Aí eu elaborei uma edição por causa dela e desde lá nunca mais parou, só cresceu. Ficou muito claro para mim que durante toda essa jornada da minha vida, 4 coisas foram muito importantes. Primeiro, poder pessoal. Foi quando eu tive com o Tony Robbins a primeira vez. Eu já tive 7 vezes com ele. Segundo, a comunicação. Você não precisa ser um treinador, um palestrante, mas você vai precisar aprender a se comunicar, a se expor numa reunião, a falar com clientes. Isso é imprescindível. Terceiro, vendas. Aquele mesmo cara que tinha dito para o professor tudo menos vendas, já deu treinamento de vendas em empresas como a Fiat, Bradesco, como a Euro Relógios, em várias organizações do Brasil. E o quarto e último foi o que aconteceu e você vai descobrir a partir de agora. Em 2013, a minha agenda já estava lotada para 2014 praticamente inteiro. E era para eu estar feliz, eu não estava. Tudo que eu tinha sonhado, tudo que eu tinha escrito nas minhas metas já tinha acontecido. Lembra que eu queria aprender a surfar? Eu já estava surfando, eu comecei a surfar com 38 anos de idade. Nunca diga para você que você é velho demais para começar alguma coisa. Lembra que eu queria emagrecer? Faz mais de 10 anos que eu pratico yoga e eu atingi o meu peso ideal há muito tempo. Lembra que eu queria ter prosperidade financeira, liberdade? Eu tinha quase tudo aquilo que eu tinha almejado, só que eu não tinha o quê? Liberdade de tempo e geográfica. Eu ainda vendia o meu tempo por dinheiro, mesmo que era uma venda considerável, quando eu trocava por cachê as minhas palestras. E o fato de eu ter que viajar 2014 inteiro, longe da minha esposa, longe da família, aquilo não estava me deixando feliz. E um dia eu quase sofri um acidente gravíssimo quando eu estava numa estrada, trabalhando de madrugada, um avião que nós havíamos fretado ali da Terra da Xuxa até Curitiba. Ele não decolou porque o teto estava baixo, nós tivemos que contratar um taxista de última hora e eu tive que sair, viajar a madrugada inteira com esse motorista com sono. E quando a neblina passou, que eu relaxei um pouco e fui deitar no banco de trás para ter algumas horas de sono para o treinamento, no dia seguinte, o motorista jogou o carro para um lado para o outro. Quando eu olhei, tinha uma pessoa provavelmente bêbada na contramão e ele estava vindo assim de frente para o nosso carro. Naquele momento eu me questionei se realmente estava valendo a pena tudo aquilo. Por muito pouco eu não perdi a minha vida, a vida do meu DJ e o próprio motorista. Ali eu precisava de alguma transformação. E foi quando apareceu o quarto pilar, a quarta força que eu considero importante para você ter liberdade de tempo, liberdade financeira e liberdade geográfica, que é o mundo digital. E você vai ver agora o que aconteceu para eu prosperar nesse mundo, no marketing digital e poder estar me comunicando com você agora, com milhares de pessoas em qualquer lugar do mundo onde você estiver, você está conhecendo a história do Rodrigo, porque a internet possibilita tudo isso para mim, para você, para todos nós. Era dezembro de 2013 quando no Facebook apareceu um anúncio para mim. E mais uma vez o Joubert, ele teve uma participação muito especial na minha vida. Só que agora, não como meu mentor direto, como alguém que disse para mim, sozinho não dá e você precisa de um novo mentor. Ele estava me falando do Érico Rocha, que tinha recém vindo para o Brasil, e ele me convidou para conhecer o Érico ali em São Paulo. Eu não consegui assistir todo o evento, mas quando eu cheguei lá, tinham 700 pessoas na época pagando caro e eu falei assim, caramba, mas no Brasil as pessoas não pagam evento como pessoa física, quem paga são as empresas. Lembra disso? Dessa crença que eu contei para você? Ali essa crença já estava sendo quebrada. Aquelas pessoas tinham ido para aquela sala através do marketing digital. Eu entrei no grupo de mentoria do Érico, custou muito caro comparado a qualquer outra coisa que eu já tinha investido na minha vida, mas o Joubert falou para mim, você precisa de um novo mentor e não questiona quanto custa, vai lá e paga. Eu paguei e o marketing digital começou a fazer parte na minha vida. Quando eu primeiro falei para o Rodrigo a respeito do mundo digital,
A única coisa que eu queria é que ele soubesse que eu estava fazendo alguma coisa que havia dado certo para mim e que me trouxe liberdade. E eu queria muito o Rodrigo nesse projeto também. Se você perguntar por quê, porque o Rodrigo ele tinha uma capacidade de implementação, de fazer as coisas com rapidez que era invejável. Sabe aquela coisa? Se for para fazer errado, vamos fazer rápido até a gente descobrir o certo. E foi isso que eu vi de oportunidade para o Rodrigo nesse mundo do marketing digital, nesse mundo do digital. Veio a pandemia e enquanto muitos treinadores e palestrantes no Brasil começaram a passar por grandes dificuldades, eu já tinha um bom tempo no mundo digital e eu diria para você que, para mim, para os meus negócios, foi até mais positivo, porque trouxe mais leveza no meu casamento, trouxe mais leveza na minha empresa. Não foi um mar de rosas, foi um desafio, mas eu posso te dizer que existe um caminho. E o bom de tudo isso é que junto com a Rô, com a minha esposa, nós amadurecemos nesse caminho. O primeiro lançamento que eu fiz foi de R$200 mil, o segundo lançamento foi de R$500 mil, depois fizemos 2 lançamentos num ano de R$1 milhão cada um. No outro lançamento eu quase quebrei. Eu quase quebrei de novo, deu tudo errado. E eu falei, mas peraí, eu fiz as mesmas coisas. E aí tem um segredo. No mundo digital você tem que estar se reinventando o tempo todo, porque aquilo que funcionava no passado não funciona mais atualmente. Existe uma mudança muito mais rápida, muito mais veloz do que qualquer outra coisa que eu conhecia. Por isso que no mundo digital é importante você se associar e ter mentores. Ali eu descobri que o poder pessoal, a comunicação, lidar na área comercial e o caminho digital vai proporcionar para você a liberdade geográfica, a liberdade de tempo, a liberdade financeira. Aquilo que eu chamo de vida de ultrapassador, que não se trata apenas de dinheiro e liberdade, mas se trata de você ter energia e vitalidade na sua vida, se trata de você ter um relacionamento saudável. Muitas vezes eu e minha esposa passamos por crises até a gente entender o equilíbrio dessa história toda. Se trata de você entender que o treinamento nunca acaba, que o crescimento pessoal e profissional ele é constante. Se trata de você descobrir finalmente que somos seres espirituais tendo uma experiência humana. E junto com essa evolução de conhecimento, eu entendi que na vida a felicidade, que no fundo é o que você procura, você vai alcançar muito mais quando você tem clareza do que realmente importa para você. Para mim, eu descobri, depois de ter construído a casa dos meus sonhos de frente para a praia, depois de eu ter viajado para vários lugares do Brasil e do mundo, depois de ter ido com a Rô para Paris e Veneza na lua de mel, depois de ter comprado um barco, depois de ter tido muitas experiências que o dinheiro pode comprar, eu descobri que o que me move, o que move a minha e a minha esposa é fazer uma diferença na vida das pessoas, muito mais do que qualquer coisa que o dinheiro possa comprar. E sim, é melhor ter do que não ter dinheiro. Sim, a prosperidade ela é importante, mas hoje eu entendi, com 50 anos de idade, no momento que eu estou gravando esse vídeo, que o ser ele vem na frente do ter. Quando você decide ser, você não fica tão apegado. A casa da praia hoje, ela está alugada e nós moramos num apartamento muito menor aqui no Rio de Janeiro. Nós estamos planejando uma década sabática para conhecer o mundo todo e aproveitar e conhecer novas culturas. E mesmo estando fora do Brasil ou voltando para o Brasil diversas vezes, eu nunca vou deixar de estar conectado com você, de estar ensinando, de estar fazendo aquilo que me dá paixão, que me dá alegria, que é transmitir a minha mensagem para o mundo. Ultrapassando limites, depois que eu entrei no mundo digital, saiu de 100 pessoas, que era o recorde, para 500 pessoas, 1.000, 2.000 pessoas, uma vez por ano, 2.500 pessoas. E como eu te disse, em 2019, tivemos 4.000 pessoas, com brasileiros vindo do Brasil inteiro e de vários lugares do mundo. Da Irlanda, Portugal, Inglaterra, do Japão, vieram para esse evento no Brasil. Eu estou contando tudo isso para você para dizer que se eu conseguir, eu acredito que qualquer um consegue também. Você conheceu a minha história, você sabe de onde eu vim, você sabe que não foi sorte,
Você sabe que teve altos e baixos muitas vezes na minha vida, como acontece na sua vida também. Eu tenho certeza disso. Mas quando você tem humildade para aprender, quando você decide que você vai precisar sim ter energia, poder pessoal, você vai precisar se comunicar melhor. Você não vai precisar ser um treinador profissional, mas sim vai precisar se comunicar melhor. Quando você entender que você vai ter que brilhar os seus olhos para vender aquilo que você acredita e que essa venda vai ser natural, se trata de uma transferência de sentimento. E quando você entender que o mundo digital ele é uma bênção, uma dádiva, quando bem utilizado para te dar a liberdade, você vai conquistar aquilo que eu chamo de uma vida de ultrapassador. Uma vida leve, bem-humorada, feliz e com tranquilidade financeira sim. Por que não? E depois dessa jornada, nós conseguimos realizar o que eu chamo hoje de a vida de ultrapassador. Hoje a gente tem um projeto de viajar pelo mundo todo, conhecer novas culturas. Então eu estou batendo aí 50 anos e dos 50 aos 60 provavelmente vai passar mais rápido ainda. E sem perder a missão, sem perder aquilo que eu amo, que é poder fazer uma diferença na vida das pessoas, assim como um dia fizeram uma diferença na minha vida. Então a gente pode estar na Indonésia, a gente pode estar na Austrália, aqui no Rio de Janeiro, nesse lugar que eu venho sempre para surfar, nesse quiosque, o K8, que é um lugar que eu gosto muito. Mas independente de onde nós estivermos, eu nunca vou deixar de estar focado na missão. Isso é liberdade geográfica, isso que o mundo digital proporciona para você. Trabalhar de qualquer lugar. Você pode continuar contribuindo para as pessoas de qualquer lugar, conhecendo culturas, conhecendo outras pessoas, conhecendo o mundo todo e continuar trabalhando, monetizando e tendo seus resultados. Isso é a vida de ultrapassador.